Capítulo 773 – Situação de desespero e perguntas. Infelizmente, antes que a tribo do mar atacasse novamente, Fei ainda não encontrou uma solução para o problema atual. Ele só poderia optar por usar uma estratégia defensiva. Ele ficou na vela principal de Brilliance e liberou seu campo de força. As chamas de energia dourada envolveram todo o navio de guerra e o campo de força dominante transformou todos os membros da tribo do mar que estavam a menos de 100 metros do Brilliance em pedaços, não importava se eram fortes ou fracos. No entanto, assim como esperado, poderosos mestres da tribo do mar apareceram neste ataque. Eles eram guerreiros poderosos e aterrorizantes. Esses 4 guerreiros da tribo do mar atingiram o pico da lua cheia e tinham características distintas de tubarões. Os rostos desses guerreiros tubarões não mudaram muito de sua forma original, e esse visual era chocante. Os 4 guerreiros tubarões cada um tinha um longo tridente vermelho nas mãos. Toda vez que se moviam, eles carregavam uma força destrutiva com eles. Eles nasceram como guerreiros elementares da água, e seu controle da água atingiu outro nível. Quando eles moveram o tridente, o poder das ondas estava em pé de igualdade com os magos elementares da água da classe Sol. As ondas eram como tsunamis. Esses 4 guerreiros trouxeram muita pressão a Fei. Punho do Imperador Invencível, um golpe para matar. Os longos cabelos negros de Fei tremulavam enquanto ele rugia como um animal selvagem. Durante o clímax da batalha, o rei liberou o poder dominante dos bárbaros. Sem se segurar, ele imediatamente soltou sua força da classe Sol. O punho de energia dourada que foi criado pelo punho do Imperador Invencível avançou como um meteoro gigante. Então, o rei deu socos repetidamente, lançando muitos punhos de energia. Usando a habilidade do selo espacial espiritual do punho, Fei colocou um pouco de sua força no espaço ao redor do navio, matando os membros da tribo do mar que estavam correndo para o navio e criando problemas para os 4 guerreiros tubarões. Quando a batalha atingiu seu auge, todo o mar começou a rugir. Humano sujo! Morra! Enquanto sílabas antigas disparavam da boca dos guerreiros tubarões, parecia que 2 pedaços gigantes de pedras estavam esfregando um contra o outro, soando cruéis e ferozes. Os tridentes vermelhos em suas mãos pareciam carregar poder demoníaco. Toda vez que eles balançavam, criavam uma série de ruídos uivantes. Então, nuvens de vapor sangrento apareceriam e girariam em torno dos tridentes, como se muitas criaturas afogadas no mar estivessem choramingando, e elas pudessem mexer com a cabeça dos outros, fazendo seus oponentes perderem a cabeça. Esses guerreiros tubarão foram impiedosos e tentaram matar os humanos no Brilliance imediatamente. Se não fosse pela proteção de Fei, as outras pessoas no navio teriam perdido a cabeça e morrido por causa disso. Mesmo que mestres como Torres pudessem suportar isso, eles seriam gravemente feridos em batalha e talvez não pudessem se recuperar. Esses tridentes de ferro eram semelhantes às armas de combate nas mãos daqueles membros anteriores de alto nível da tribo do mar que tinham 6 armas. Todas eram armas raras que apenas a tribo do mar possuía. Felizmente para Fei, suas experiências no Diablo Vorund o fizeram se acostumar com todos os tipos de métodos de ataque. Os monstros que usam ondas sonoras como método de ataque estavam por toda parte no Diablo Vorund. Talvez esses ataques sejam eficazes contra outros mestres. Não foi de todo útil contra Fei. Parecia que alguém estava fazendo cócegas nos seus pés através de um par de sapatos. Essa batalha durou mais de 1 hora. Fei matou 2 guerreiros tubarões e feriu gravemente os outros 2, forçando a tribo do mar a recuar novamente. Após essa batalha, as pessoas no Brilliance ficaram muito preocupadas. Não é de admirar que a tribo do mar tenha rumores de quase conquistar todo o continente Azeroth. Eles acordaram do sono profundo por algum motivo desconhecido, e suas forças ainda não haviam se recuperado completamente. No entanto, seus guerreiros já eram tão poderosos, e parecia que eles tinham muitos mestres. Ninguém sabia se os monstros da classe Sol viriam atacar o Brilliance na próxima onda.
Se tal tendência continuasse, quanto tempo poderia durar o rei de Chambord, mesmo sendo bastante poderoso? Até Fei sentiu que esse problema era opressivo e ameaçador. Os guerreiros da tribo do mar eram poderosos e nasceram com físicos poderosos, assim como os bárbaros. Seus corpos foram capazes de lidar com a intensa pressão da água no fundo do mar, o que significava que eram tão duros quanto o ferro. Mesmo diante de um bárbaro como Fei, eles não eram muito inferiores. Com sua linhagem poderosa e técnicas de batalha antigas únicas e misteriosas, era difícil para qualquer um lutar com eles no vasto oceano que era seu habitat natural. Se aqueles 4 guerreiros tubarões não estivessem lutando contra Fei, mas outro Lorde da classe Sol que avançou recentemente, eles teriam vencido há muito tempo. O que está acontecendo? Por que essas malditas criaturas estão tão interessadas em Brilliance? Será que existe um tesouro divino no navio, e eles devem tê-lo? Ou eles estão aqui por mim? Fei pensou sobre isso e não conseguiu entender o porquê. O próximo dia, Brilliance foi severamente danificado novamente. Mesmo que Fei estivesse vigiando o navio pessoalmente, ele não poderia ser tão eficaz enquanto se protegia contra 2 lordes da classe Sol. Como Fei tinha que proteger o navio e não podia se movimentar livremente, ele não foi capaz de liberar toda a sua força. Na maioria dos casos, ele estava apenas se defendendo contra os ataques dos inimigos. No entanto, depois de mais de 4 horas, os membros de alto nível da tribo do mar, como aquelas criaturas de 6 braços, meio humano e meia cobra e guerreiros tubarões, finalmente obtiveram uma grande oportunidade. Sob a coordenação perfeita desses 2 lordes da classe Sol, eles romperam a esfera de energia criada pelas chamas de energia dourada e destruíram o ariete do Brilliance. A situação era muito perigosa. Naquele momento crítico, toda a frente do navio seria destruída se o Filho do Vento, Torres, não o protegesse com risco de perder a vida. Como resultado, a maior parte do navio foi salva, mas Torres ficou gravemente ferido e perdeu a eficácia do combate. Os 9 estudantes universitários de Chambord também ficaram feridos. Oscar, que gostava de alquimia e de outros campos únicos, era a pessoa mais fraca entre os 9 estudantes, por isso ficou mais ferido. Agora, ele estava deitado em sua cama como Torres. No entanto, Buckingham e os outros cativos de Lyon não estavam envolvidos no combate, por isso não sofreram baixas. Enquanto ninguém estava olhando, um sorriso estranho apareceu no rosto do rei Buckingham, de Lyon. O próximo dia, Brilliance estava em uma situação desesperadora. A matriz mágica de cruzeiro no navio ainda não foi reparado. As matrizes mágicas do Império Lyon eram únicas. Embora Neymar, um dos 9 alunos, tenha se destacado em matrizes mágicas, ele não conseguiu consertar a matriz mágica sozinho em um dia. O ataque da tribo do mar ainda era muito feroz. Eles lançariam outra onda de ataques a cada 3 horas, e mestres mais poderosos apareceriam um após o outro. Perto do pôr do sol, um membro da tribo do mar que poderia rivalizar com Fei apareceu. Se Fei não convocasse o triturador de pedra, Immortal King, se usasse Viruvinte, sua técnica mais poderosa, ele teria perdido. Aquele mestre era o oponente mais aterrorizante que Fei enfrentara desde que se tornara um Lorde da classe Sol. Era uma situação desesperadora que nem Fei previa antes da jornada. Bem quando Fei planejou o pior cenário e quis abandonar os cativos de Lyon antes de voltar pelo caminho com os chambordianos com caudas entre as pernas, um salvador inesperado finalmente apareceu.